Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Luz e paz sempre ao seu coração, à sua vida. Gente, vocês sabem que no meio dessa história toda, né, que a gente tem conversado aqui, coronavírus para lá, para cá, quarentena, muitas pessoas se esqueceram de um detalhe curioso. Nós estamos na quaresma. Pois é, aqueles 40 dias, né, após a quarta-feira de cinzas que antecede a Páscoa. Um período muito especial para bilhões de pessoas ao redor do mundo, em especial nossos irmãos católicos e algumas religiões cristãs, que vem na quaresma um período de preparação para o simbolismo da ressurreição da alma na Páscoa. Gente, é muito interessante observar que esse processo nosso de quarentena acontece na quaresma. Veja, o número 40 na Bíblia, ele é um número muito significativo, né? Nós tivemos o quê? Os 40 dias e 40 noites de Jesus no deserto, em meditação. No Antigo Testamento, nós tivemos exatamente os 40 anos de migração, né, do povo de Israel no meio do deserto. Nós tivemos os 40 dias de Moisés no Monte Sinai. Percebe? O número 40 ele está sempre presente, um tempo todo no Evangelho. E quarentena vem exatamente disso, né, de 40 dias. Bem, o que eu quero dizer com isso? Coincidência ou não, até conversava com um amigo hoje cedo a esse respeito, né? Seja coincidência do destino ou não, esse processo de transformação que a humanidade passa agora, de reflexões, de combate, não só o coronavírus, mas a gente quer crer que há vírus internos do ponto de vista moral, que a gente talvez tenha chance agora, né, nesse momento de reclusão, de refletir, coincidem com a quaresma. Bem, você pode falar, e aí, Ricardo, o que isso quer dizer? Efetivamente, eu não sei o que quer dizer, né? Eu não posso dizer para vocês que isso quer dizer alguma coisa, que isso é por acaso ou que não é. Como eu não acredito em acaso, e óbvio que a lei divina sabe, né, que nós buscamos ver simbolismos em tudo, até para tentar entender o significado das coisas, para mim é muito significativo que a gente passe por esse processo na quaresma. O que, em tese, seria exatamente um processo de preparação, quem sabe, né, gente? Vamos ser otimistas, de amadurecimento do nosso planeta. Já que o objetivo da quaresma, do ponto de vista, né, do cristianismo tradicional, é uma autorreflexão, até mesmo uma espécie de penitência interna pelos erros cometidos a fim de poder se renovar espiritualmente, quem sabe a gente não faz isso enquanto humanidade, não é? Países refletindo sobre a forma como geram seu crescimento, pela maneira como cuidam dos seus povos, famílias refletindo a respeito de como estão usando a sua liberdade, às vezes confundindo com libertinagem. Não é verdade? Cada um fazendo um mergulho interior e, naturalmente, buscando novos significados no meio dessas experiências todas. Eu só sei, gente, trazendo um pouco de bom humor, né? Aqui para nossa reflexão, que tem muita gente trabalhando o desapego, né? Eu conversando com algumas amigas e elas falam: eu não vejo a hora dessa quarentena acabar. Aí eu tô aqui pensando, né? Falei: nossa, porque para voltar a trabalhar, não, eu tenho que ir no salão de qualquer maneira. Olha meu cabelo, olha a raiz, olha a unha, eu tenho que ir no salão de beleza. Aí eu tenho brincado falando assim, olha, pelo jeito essa quaresma, essa quarentena tá dando a chance da gente trabalhar o desapego, né? Cada um vai trabalhando o seu desapego, a sua forma. Uns ao cabelo grande, outros as unhas. Ai, gente, e claro, né? Cada um com os seus desafios. A gente traz humor, que a gente sabe que naturalmente é um processo sério, delicado, profundo, mas nem por isso a gente não pode, né, deixar se levar pelo pessimismo jamais. Então, a nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, fazendo essa conexão quarentena, quaresma, te convida ao bom humor, porque a gente é o que nos resta, né? A não ser a aprendizagem fundamental que nos transporta a um novo nível de consciência, quando a gente se descobre mais fortes e mais conscientes de quem somos, né, saindo das dificuldades com um novo olhar, né, para a vida, nos resta o bom humor. Aprender a rir um pouco de si mesmo, não é verdade? Aprender a encontrar alguns momentos de descontração no meio dessas situações para que elas fiquem mais leves. A gente, quando liga a televisão, vê tanta tensão, né? Quando você entra na internet e vê tanta tensão com notícias, é importante que a gente, né, sorria, que a gente se fortaleça espiritualmente. E, aliás, dicas de passagem, né? É isso que a gente tem feito no Evangelho no Lar. Você tem acompanhado? Evangelho no Lar, online, gente, todos os dias às 10h30.
Meus amigos, está tão bom. Nossa, ontem eu falei sobre o homem de bem. Foi maravilhoso o estudo. Hoje vamos ver o evangelho que vai aparecer. Hoje a gente tem um convidado especial, pois é o Nelson Xavier, vai falar sobre a fé com a gente. Amanhã, um outro convidado especial que muitos de vocês conhecem, nosso Haroldo Dutra Dias, vai falar com a gente também. Olha que coisa boa, hein? Evangelhos no Lar, ao vivo online com convidados especiais. O Nelsinho Xavier hoje falando sobre fé, um amigo querido com uma história de vida extraordinária. E amanhã, Haroldo dispensa apresentação especial para os grupos espíritas, sabem muito bem dessa capacidade extraordinária, né, desse nosso irmão de falar o evangelho. E ambos vão trazer visões sobre o evangelho e o crescimento espiritual no nosso culto no lar online, que está acontecendo às 10h30 da manhã. E aí, você vai perder? A gente fluidifica sua água, a gente ri um bocado juntos e a gente aproveita passando por essa quaresma, por essa quarentena, de maneira a crescer espiritualmente, rompendo com os grilhões psicológicos, emocionais que nos prendiam ao desânimo, à angústia, à tristeza, né? Então, hashtag, lembra, cuidado sim, medo nunca, porque é isso que a gente precisa, tá bom? E lembrando a vocês, além do Evangelho no Lar de manhã à noite, a gente está com o nosso especial fantástico, as leis espirituais, gente da prosperidade. Ontem aconteceu a segunda aula, a aula 2, fantástica, assim como a primeira, né? Nós falamos sobre a importância do merecimento, a lei do merecimento, na aula 2, a lei do eu posso. Assistam essas aulas, elas vão te ajudar demais, as gravações estão disponíveis por enquanto. E hoje à noite nós vamos ter a aula 3, a terceira lei da prosperidade espiritual, da prosperidade. Estou te aguardando 8 horas da noite. São 3 horários, né? 10h30 da manhã a gente faz o evangelho, 8 horas da noite a gente cuida da prosperidade, às 21 horas a gente cuida das suas finanças, né? Sob o ponto de vista dessa situação toda que está acontecendo, numa terceira live. Tá bom? Então, agradeço a vocês que compartilham as pílulas do Evangelho, a você que não desiste de vibrar pelo bem da humanidade, a você que não desiste de vibrar no bem. E só lembrando, meus amigos, quem quer se inscrever no grupinho importantíssimo do nosso WhatsApp, você está precisando conversar, está precisando de um ombro amigo, está passando por alguma depressão, alguma dificuldade, nosso grupo de voluntários está de coração aberto para te receber. Os outros grupos estavam super lotados, nós conseguimos um link novo, então estou compartilhando o novo link agora na pílula. Talvez você tente entrar no novo, mesmo que dê lotado, vai tentando, porque a gente vai canalizando as pessoas que entram para abrir mais vagas para novas pessoas entrarem. Mas todo mundo está sendo atendido, é só ter um pouquinho de paciência, tá bem? Um beijo grande então no seu coração, luz e paz, e aguardo vocês em uma das lives, hein? Até breve! Até muito, meus amigos, muito breve!